Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao E-Investidor Convida desta quarta-feira, 22 de abril de 2020. Eu sou o Márcio Croin, editor-chefe do E-Investidor. Ao meu lado aqui nessa live para falar sobre renda extra, Ana Cláudia Rodrigues, criadora do Atitude nas Finanças, um perfil no Instagram que tem mais de 45 mil seguidores, e para falar, obviamente, de educação financeira. Ana, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite e fiquem por aqui nessa live até o final, porque, como eu estava falando para o Márcio, o que vocês vão encontrar aqui nessa live não tem por aí gratuito, então aproveitem. Preparem-se que a Ana, além de técnica em administração, formada em economia, tem dicas importantíssimas para você ganhar um dinheirinho nesse momento de crise, e não só em crise, né, Ana? Dá para ganhar dinheiro em todos os momentos. E eu queria que você contasse para a gente como que você pensou e criou o Atitude nas Finanças. Bom, eu sempre gostei muito de dinheiro, sempre foi o foco do meu trabalho, ganhar dinheiro. Para mim era assim, se eu estava aprendendo e ganhando dinheiro, estava feliz. Se um dos dois não estava acontecendo, eu já começava a ficar incomodada. E eu comecei a não ganhar mais dinheiro no trabalho que eu tinha no corporativo. E foi quando a minha sócia atual, ela já tinha um perfil no Instagram, começou a trabalhar com coaching, e eu fui trabalhar com ela também. E aí eu entrei nesse mundo do coaching e falei, caramba, mas não é que dá para aliar meu conhecimento acadêmico adquirido nas minhas graduações ou a minha experiência profissional, porque eu trabalhei como líder de equipes ao longo de 5 anos, com o coaching de finanças. Foi assim que tudo começou, e aí eu comecei a Atitude nas Finanças justamente para compartilhar dicas. E hoje ele cresceu, além de coaching, eu sou educadora, sou consultora e também sou professora. E é por isso que está aqui para dividir com a gente nessa live tão especial. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Eu sou o Márcio Croin, editor-chefe do Investidor. Ao meu lado, Ana Cláudia Rodrigues, do Atitude nas Finanças. E a gente vai falar sobre renda extra. Ana, renda extra nesse momento, por que é importante? Bom, a palavra da vez é liquidez. Toda vez que a gente tem um cenário de incertezas e falta de clareza, a gente precisa ter dinheiro disponível para usar na hora que for necessário. Então, para isso, para você ter mais liquidez, só tem duas formas: ou você aumenta a sua renda, ou você reduz as suas despesas. E muitas pessoas, eu acredito e espero, que já olharam e já reviram uma série de despesas para poder reduzir e perceberam que mesmo assim a conta talvez não feche para agora e para os próximos meses. Então, aumentar a renda é essencial para você ter esse dinheiro disponível e formar a sua reserva de emergência, aumentar a sua reserva de emergência e ter dinheiro até as coisas ficarem mais claras e normalizarem. Eu sempre falo aqui nas lives que a gente tem da importância da reserva de emergência, né? As pessoas que nunca fizeram um curso de educação financeira, ou que nunca se interessaram pelo assunto, ouvem muito a gente falar sobre isso, porque é importante você reservar 6 meses dos seus gastos correntes para não ficar numa situação difícil no momento inesperado como o atual, né? Mas se você está nesse momento e você precisa de renda extra, a Ana vai contar para você como fazer isso. Quais são as dicas iniciais, Ana, para quem quer criar uma renda extra nesse momento? Bom, a primeira dica é que todo mundo tem algo, algum tema, algum conhecimento que é do seu próprio interesse. Sabe aquilo que você busca, que você lê sobre o assunto, que você vê? Sabe aquilo que você já faz muito bem, que você faz naturalmente, que é uma habilidade? E eu não estou falando de talento, porque toda vez que a gente tem uma habilidade que é melhor, né, que a gente desempenha melhor do que outra pessoa que gostaria de desempenhar como a gente desempenha, a gente já está apto a ensinar. Então, às vezes as pessoas acham que elas precisam de muita coisa, de algo muito complexo, de uma solução muito foda, sendo que, na verdade, você precisa ter um conhecimento acima daquele que a pessoa que vai comprar de você quer. Uhum. Né? Então, se você tem um conhecimento, uma habilidade e as pessoas pagariam por isso, você já pode começar. Esse é Né? um Então, ponto você bem importante para começar falando. Então, alguém que entende, por exemplo, de tecnologia, de computação, pode dar um curso para as pessoas entenderem como entrar no Hangout, como a gente está fazendo, como criar a sua sala no Zoom ou em outros aplicativos, né? Quer dizer, é você entender aquele conhecimento que você tem, que você possa dividir e cobrar mesmo que pouco por isso, mas que te gere uma renda. Exato, reforço, idiomas, para quem está estudando para vestibular,
se você é bom com computadores, com mídias digitais, tem uma série de opções que estão disponíveis, né? O que as pessoas às vezes não encontram disponível é como escolher essas opções. Por isso que elenca o que você poderia fazer e pensa nos seguintes níveis. Qual é o nível de habilidade que eu preciso ter para realizar isso? Quanto tempo eu preciso ter disponível para realizar isso? Qual é o nível de esforço para eu poder realizar isso? E qual é o investimento inicial que eu preciso para começar? Quando você identificar esses 4 níveis, dentre todas essas opções que existem, você vai poder filtrar aquilo que tem a maior chance de dar certo para você. Até porque o investimento inicial é algo super importante, né? Você colocou como um quarto e último elemento, mas se você tem uma ideia genial que vai precisar de muito capital inicial, não é nesse momento que você tem que usar isso, né? Exato. Para você aumentar a sua renda, seja a principal ou a renda extra, começar e aumentar, você precisa fazer o quê? Resolver problemas ou acelerar o resultado do máximo de pessoas possíveis. E quando a gente pensa nisso, vamos pensar que eu sou, por exemplo, uma pessoa que tem uma habilidade no inglês. Eu não sou Uhum. professora nem nada, mas eu tenho essa habilidade. Eu consigo fazer isso bem, seja na escrita, na leitura ou na conversação. Beleza. E aí você pensa, bom, como que eu posso acelerar o resultado e resolver problemas do máximo de pessoas possíveis? Eu vou dar aula de inglês, né? Mas vou dar aula de inglês para o quê? Para conversação, para isso, para aquilo. Então a ideia é que você comece com uma coisa simples e que resolve e que acelera. Que a gente quer começar muito grande, muito complexo, então você já pensa, eu vou criar um site, eu vou abrir um perfil no Instagram, eu vou pagar anúncio, eu vou fazer uma apostila, eu vou. E aí você começa. E aquilo vai começando a ficar grande, complexo e também abstrato. E o que que acontece? O nosso cérebro tende a procrastinar aquilo que é abstrato e complexo. Então, se você começa simples e que resolve e que acelera, você tem muito mais chances de você meter as caras e ir lá e fazer, realmente, porque a grande dificuldade das pessoas é esse primeiro passo de começar, Uhum. Uhum. né? E quando você deixa as coisas mais simples e mais concretas, o seu cérebro tende a executar mais. E não quer dizer que a sua ideia não tem que ser complexa, quer dizer que a sua execução precisa ser simples. Então, você teve uma ideia muito grande, fraciona isso em etapas, que a gente chama de micrometas, etapas mais simples, mais rápidas, mais fáceis, para você ir executando ao longo do tempo. Porque aí você vai vendo, poxa, isso aqui funcionou, as pessoas elas estão gostando disso, eu estou vendendo, o que mais eu posso acrescentar para ir agregando mais valor e aumentando o meu valor também a ser cobrado? Que é o que a gente chama de MVP. Uhum. Já ouviu falar do MVP, Márcio? Já ouvi falar, mas seria bom você explicar para quem não conhece, né? Que é importante todo mundo entender os mínimos detalhes. Exato. É o MVP, é o mínimo valor de produto. O que significa isso? Você vai lançar como se fosse um protótipo, né? Por quê? A gente poderia gastar muito tempo e muito dinheiro fazendo algo que realmente não vai funcionar. Esse é o grande medo das pessoas. E quando você começa com um protótipo, você oferece uma coisa menor, coloca no mercado, vê se ele realmente resolve o problema das pessoas, se elas realmente pagam por isso, e aí você traz de volta, a partir desse teste que você fez, e pensa: o que eu posso melhorar, o que eu preciso ajustar? E você volta aquilo para o mercado de novo. Então você vai lançando pequeno para você ir testando o que funciona e o que não funciona, até que realmente você já tem o seu produto final, o seu serviço final, para você começar a comercializar até com um valor maior. Uhum. Um bom exemplo disso podem ser as costureiras aproveitar esse momento para fazer máscaras, né? As máscaras agora que vão ser obrigatórias você andar nas ruas quando a liberação desse isolamento começar, então as pessoas que trabalham com costura podem bolar, né, uma máscara e aí você consegue enxergar quanto que valeria, né, aquele pedacinho de pano e sentir o mercado. Foi bom exemplo? Exato. Foi um ótimo, inclusive me trouxe à mente um caso que eu fiquei sabendo de um estilista que faz vestidos de casamento. E aí pensem, né? Quem está casando agora, quem está comprando vestido de casamento agora? Não tem. Mas Maia Todo mesmo mundo as está noivas, usando. Pois é, e mesmo assim as noivas foram prejudicadas por essa quarentena. E verdade. o que que ele fez? Ele começou a estilizar máscaras com pedraria, com bordados. E ele está fazendo vendas não só aqui no Brasil, mas para o mundo inteiro,
dessas máscaras está com pedidos lotados na agenda dele e vendendo a rodo o que ele poderia estar parado. Poxa, ninguém está comprando vestido de casamento, e agora? Agora você vai e vende máscara. Vende alguma coisa que nessa quarentena vai ser importante para ajudar as pessoas a passarem e superarem esse momento. É É a isso, é. melhor forma. Tem até aquele ditado que fala, né, na crise uns choram e outros vendem lenço, né? Acho que, Exatamente. embora seja uma tristeza falar isso, porque na crise muita gente se prejudica, mas é você achar as oportunidades para você ajudar o próximo, né? Se uma costureira de bairro, por exemplo, vários bairros espalhados pelo Brasil, tem várias costureiras que ajudam, né, as casas ali, né, a cerzir alguma coisa, podem fazer isso e gerar um dinheiro extra, né? E até de um pano bonito, personalizado, como você falou, desse caso super bacana aí desse estilista, né, que está cobrando caro, né, tem mais essa, né, ele colocou ainda a marca dele em cima do produto e está cobrando super caro por ele, né. Exatamente. Então, é pensar no que você faz bem e que as pessoas pagariam, e como que isso que você faz bem que as pessoas pagariam poderia resolver problemas ou acelerar resultado. Mas essa é a primeira etapa. Talvez esteja passando na mente de quem está acompanhando aqui, mas para quem eu vou vender? Onde eu vou vender? Uhum. E a internet é uma máquina de fazer dinheiro. As pessoas, elas veem a internet como uma ferramenta, elas veem a internet como uma forma de buscar conhecimento e entretenimento, mas ela também é um espaço para você fazer negócio, para você vender. E a gente precisa começar a sair do passivo, de receber tudo isso, e entrar no ativo de dar tudo isso e monetizar em cima disso também. Acho que o Né? problema da internet, Ana, é que quando você olha para ela, ela é um grande oceano, né? Então as pessoas precisam entender de que forma e de que maneira elas podem vender. Qual a dica que você tem para dar? Sobretudo, acho que do Instagram, né? Que é uma rede social que você domina super bem, e é um canal de venda poderosíssimo. Com certeza. E é assim, as pessoas elas ficam na cabeça o seguinte: ah, mas tem muita gente que faz isso e é muito mais conhecida do que eu, né? Tem muito mais pessoas ali. Ou então tem muita concorrência. Vamos Uhum, falar primeiro de quem é maior do que você. Quem é maior do que você não tem uma coisa que só você que é pequeno pode ter, que é um relacionamento mais próximo dos seus possíveis clientes. Então você consegue conversar com a pessoa, entender a necessidade dela, fazer algo mais personalizado para aquela pessoa. E quem é muito grande não consegue dar essa atenção para todo mundo. E as pessoas gostam disso. Elas compram por causa de todo esse atendimento mais uhum. personalizado. E segundo, em relação à concorrência. Em relação à concorrência, você pode criar um produto e vender ele pensando numa renda extra, ou até mesmo um serviço que venda o seu conhecimento, e pode ser que as pessoas estejam fazendo isso, ou até mesmo que alguém te copie. Só que tem uma coisa que ninguém pode copiar, que é você. Você, eu, o Márcio, somos pessoas únicas. Então, eu falo sobre educação financeira. Na parte técnica, pode ser muito parecido com vários outros educadores e profissionais que trabalham com isso. Mas ninguém vai falar sobre dinheiro e finanças da forma que eu falo. Ninguém vai ter o olhar que eu tenho. E pode ser que aquela pessoa que é o meu cliente, ela se identificou muito mais com o meu jeito Uhum. do que com o jeito do meu concorrente. Então a gente não pode ter esse tipo de medo porque tem espaço para todo mundo. Principalmente na internet, que você tem ali no Instagram uma vitrine para você vender não só aqui dentro do Brasil, mas para o mundo inteiro. Uhum, uhum. Então É a não tenha medo de identificação, né? começar. É a identificação, né, Ana? A Exatamente. gente consegue se identificar com as pessoas, criar empatia, a pessoa consegue entender melhor o seu problema, ou toca naquele ponto, naquela palavra que é essencial para você entender alguma coisa, né? Exatamente isso. Então, agora, pensa nas opções. Poxa, agora, se a gente está na quarentena e as pessoas não estão podendo sair de casa, que tipo de soluções eu posso apresentar? Porque a internet é o meio exato, ideal para isso. Então, vai fazer, por exemplo, gerenciamento de mídias, porque tem uma série de pessoas na internet que não sabem fazer isso e você pode ajudá-las. Vai criar site para todas essas lojas que não estavam vendendo online, comecem a vender online. Vai aprender sobre anúncios, justamente para que todos os profissionais que estão vendendo pela internet possam te procurar. Cria um infoproduto, que é um curso gravado ao vivo, é um e-book, é um manual, é um guia, é uma apostila.
Então tem tanta coisa que dá para a gente fazer. São tantas ideias boas, né? Então eu aproveito aqui, quero deixar um abraço para quem está nos acompanhando nessa live aqui. Eu sou o Márcio Croin, editor-chefe do Investidor. Ao meu lado, Ana Cláudia Rodrigues, do Atitude nas Finanças, educadora financeira, falando com a gente sobre renda extra. Aproveite, mande sua pergunta, mande sua dúvida, que a Ana está aqui para esclarecer. Faça como o Eduardo Gonçalves. Eduardo, um abraço para você. Ótima pergunta, Ana, que ele está fazendo. Se eu trabalho de casa agora com home office, como organizo meu tempo para a renda extra? Em quanto tempo preciso para testar um novo negócio e para saber se pode dar certo? Tá. Eu sugiro que você faça isso fora do seu horário de trabalho, tá? Principalmente porque o seu trabalho principal ainda é a sua renda principal e você precisa se manter nesse emprego até para que você possa focar na sua renda extra com tranquilidade. Então, começa testando. No primeiro dia que você está com mais gás, dedica 3 horas só para pensar o que você pode fazer e como você pode oferecer isso. Vamos pensar pelas etapas, né? Já que eu falei para vocês fracionarem isso em pequenas metas. No primeiro dia, no que eu sou bom, o que eu faço bem, o que eu resolvo com naturalidade. Aí no segundo dia, como que eu posso oferecer isso de uma forma que as pessoas comprem? Aí no terceiro dia, você descobre onde estão essas pessoas. Depois, no quarto dia, você descobre como que eu vou chegar até essas pessoas e oferecer a minha solução. Então, não tem um tempo ideal se você não escolher o que você quer fazer, né? Então, vai dedicando nos primeiros dias mais tempo, porque você está mais disposto, e depois vai reduzindo e entendendo. Então, vou dar um exemplo. Se você vai trabalhar com criar sites, você vai gastar um tempo com isso. Mas se você já tem essa habilidade, você vai gastar menos tempo. Onde você vai gastar mais tempo? Na hora de você vender, na hora de você falar para as pessoas. Né? Então, você precisa entender o que você vai fazer, como você vai fazer, para depois delimitar o tempo para isso. E é importante que as pessoas entendam que precisa ter a parte teórica primeiro, né? O quanto que você consegue criar a teoria ali no início para que essa execução fique mais fácil e mais simples. Acho que muita gente tem ansiedade de conseguir, de ter uma boa ideia, uma grande ideia e de colocar isso em prática. Mas como a Ana falou, gaste um tempo primeiro pensando nisso, quais são os seus diferenciais, onde você pode chegar com esse seu produto, esse seu serviço, para aí quando a execução vier, ela vier de uma forma muito mais simples e muito mais rápida, fluida, sem você precisar voltar fazendo processos anteriores, né, Ana? Exatamente isso. Que esse é um ponto cruel. E a criatividade nesse momento, Ana, como que pode ficar? Olha, eu sugiro que, pensando na sua renda extra, você não invente algo de muito novo, tá? Por quê? Porque a ideia é você gerar caixa rápido, né? Se você ficar inventando, é que nem uma pessoa que dá aula num cursinho pensando em vestibular e ela dá aula, por exemplo, de redação e ela quer ensinar as pessoas a fazerem artigos que não tem nada a ver com redação. Por que você não ensina as pessoas a fazer aquilo que você já ensina a ela? É que nem quem trabalha no corporativo, na liderança. E aí a pessoa, ela quer dar uma consultoria de algo que não tem nada a ver com o que ela está trabalhando. Dá uma consultoria de liderança. Né? Então faz uma coisa que você já está acostumado a fazer, porque você vai gastar menos tempo para fazer isso dar certo. A criatividade é se realmente você precisa fazer algo diferente, porque nesta crise, né, nessa quarentena, isso não está vendendo. Então, se você trabalha, por exemplo, com lojas de roupa física, você vai precisar começar a vender isso online. Então, você precisa usar a sua criatividade para começar a vender online. Mas, fora isso, não reinventa a roda, não. Faz aquilo que você já sabe fazer e que você já faz bem. Um caso bem interessante, um amigo meu que mora na Espanha me contou, ele tem um filho pequeno e ele queria comprar um livro para esse filho dele. E ele falou, mas onde eu vou comprar se não tem como entregar? Fez uma pesquisa e a livraria, a loja de livros ali, né, do bairro dele, estava funcionando por telefone. Ele ligou, conversou com a dona da loja e ela falou que ela pegava todas as encomendas que ela estava fazendo, ela conseguiu uma autorização especial da polícia para poder fazer as entregas um dia por semana, toda equipada, mascarada, pelas restrições que tem nessa cidade da Espanha que ele mora, e ela estava fazendo essas entregas. E aí, todo dia, às 5 da tarde, ela fazia uma live
que ela cobrava um pouquinho para contar histórias para essas crianças. Então ela fazia está fazendo uma cobrança simbólica, mas fazendo, né, contando histórias para essas crianças se divertirem, se entreterem nesse momento de quarentena. Então, uma loja física que ela encontrou um jeito de diversificar a renda que ela perdeu, né, nessa crise, e fazer uma renda nesse momento, né? Achei bem bacana essa história. Exatamente isso. Então, ao invés dela pensar em fazer algo diferente da livraria, ela reinventar o jeito que ela vende, né, os produtos que ela vende por lá. E o que as pessoas nos bairros podem fazer isso também, né? A gente vê muito restaurante fazendo isso, muito bares entregando comida, mas você deu o exemplo da loja de roupa, né? Pode também ter um contato direto, né? Várias lojas pedem o celular e-mail, etc., para os clientes quando fazem uma compra, e é nesse momento que você tem que fazer com que esse seu banco de dados funcione, né? A gente estava conversando até isso no começo. Queria que você contasse um pouquinho a diferença entre você ter 1 milhão de seguidores e só 10 converterem, e você ter, por exemplo, 50 mil seguidores e 50 mil converterem. Exatamente. A ideia de você vender pela internet, você tem que escolher, você quer dinheiro ou você quer fama? Porque se você quer fama, não necessariamente quer dizer que as pessoas vão comprar isso de você. Né? Então, para você vender, você precisa resolver problemas ou acelerar resultado. Não é só você aparecer e ter um monte de pessoas te seguindo. Você precisa resolver coisas na vida dessas pessoas. É assim que elas vão dar dinheiro para você. Então, e como que funciona a publicidade? Desculpa te cortar, Ana, se você for completar, desculpa, mas queria que você falasse um pouquinho de publicidade, de você fazer a propaganda do seu produto, né? Uhum. Bom, tem duas formas de você crescer na internet. Uma a gente chama de orgânico e a outra a gente chama de pago. O orgânico são as pessoas que vão chegando naturalmente e elas vão gostando do que você está oferecendo até que elas se tornam seus clientes. O pago, você faz anúncios para que essas pessoas que não chegariam em você naturalmente, elas possam chegar e gostando do que você está oferecendo, elas também possam virar os seus clientes. Então, para quem está começando do zero, eu sugiro que você pague por anúncios, para que mais pessoas possam saber da sua solução. Isso vai ser muito mais rápido. Às vezes a pessoa está lá no Instagram, ela abriu o perfil dela porque ela entendeu que agora ela precisa vender online, só que ela tem 100 seguidores. Né? 100 seguidores talvez não gerem a renda extra que ela gostaria. Então, faz anúncio para mais pessoas chegarem em você. Tem uma outra forma também que você pode fazer, que é você usar a audiência, que a gente chama, de outra pessoa. Então, você tem lá um profissional que você vê que tem vários seguidores e que não vende nada. Né? Que você vê que ele nunca está vendendo. Vai você, então, aprender sobre marketing digital e faz uma parceria com essa pessoa. A pessoa entra com o conhecimento e com a audiência, o público dela, e você entra com os bastidores, as estratégias para ajudar aquele conhecimento a ser vendido. Então, não tem desculpa. É realmente a gente encontrar essas oportunidades e fazer, executar, e testando, errou, aprende, ajusta e testa de novo. E quanto desse investimento, quão caro é o investimento para você fazer para essa divulgação? Até onde a pessoa pode ir para que esse investimento também não se torne uma furada? Sim. Olha, R$10 por dia já dá, R$300 por mês já dá para você fazer anúncios nas mídias sociais. Né? O Google é um pouquinho mais caro, mas nas mídias sociais, em geral, acaba sendo um pouco mais barato. Então, com R$10 por dia já dá para começar. E aí você sente, eu coloquei R$10 hoje, o que aconteceu? Funcionou? Será que eu preciso ajustar o meu anúncio ou eu preciso ajustar o que eu estou oferecendo? E aí você faz o ajuste e testa de novo no outro dia. Então, R$10 por dia é justamente para você ir sentindo o que está funcionando e o que não está, para você não perder dinheiro. E aí ele consegue medir se esse investimento está sendo bom ou ruim, conforme a conversão que ele vai tendo? Isso, porque as pessoas vão procurando, elas vão perguntando, elas vão comprando de você. Então, tem hoje uma série de ferramentas disponíveis também para a gente conseguir fazer essas vendas online. Então, para quem trabalha com infoprodutos, tem a Hotmart, tem a Monetize. Para quem trabalha com sites, tem o Wix.
que dá para você fazer um site super tranquilamente, uma página ali que coloca, né, o seu produto, a sua oferta, o seu serviço e um botão de comprar. Aí você coloca um gateway de pagamento, como PagSeguro, como Mercado Pago, e pronto. Da sua casa, você está vendendo, oferecendo a sua solução, vendendo e gerando essa renda a mais. Isso é muito legal, isso é muito legal. E aí, pegando até um pouquinho de carona na pergunta do Eduardo, então ele tem um emprego fixo, está trabalhando em home office, que ele tem que cumprir uma jornada, né, obrigatória ali de trabalho. Ele dedicando um pouco mais de tempo para esse novo projeto dele, ele também tem que pensar que não só o tempo tem que ser restrito, mas o investimento também nessa renda extra tem que ser restrita? Não necessariamente, tá? Por isso que é importante fazer o MVP, que você precisa testar. Na internet, principalmente, tem surgido muitas soluções. E tem muita coisa que não tem precedente. Fora que aquilo que eu falei, você tem o seu diferencial, que é a forma que você oferece aquilo. Tá. Então, você precisa sempre testar. Por isso que eu sugiro começar pequeno, começar simples, porque você tem chance de gastar menos tempo e menos dinheiro fazendo esses testes e entendendo mais rápido o que pode funcionar. Entendi. Ana, a gente já está chegando na parte final aqui do nosso bate-papo, mas tem uma pergunta aqui da Priscila Soares. Se eu estou inadimplente, devo primeiro buscar renegociar a dívida mesmo sem ter o dinheiro? Ou devo procurar urgentemente uma renda extra para aí sim conseguir fazer essa renegociação? Se você está inadimplente, significa que você não está pagando a sua dívida, né? Porque uma coisa é você estar endividado e no vencimento você está pagando ela normalmente, porque você tem o dinheiro para fazer esse pagamento. Ou seja, o seu nome já está restrito. O que você precisa avaliar são quais as consequências de manter o seu nome restrito. Por quê? Quanto mais tempo você conseguir segurar isso, melhor vão ser as ofertas de renegociação. E nesse período que você não está pagando e que você está pressionando para a renegociação ser melhor para você, você começa a sua renda extra e vai gerando esse dinheiro para no momento que chegar a proposta, você poder fazer a quitação à vista com um valor de desconto muito alto. Então, compensa, se você já não está pagando, focar na sua renda extra e usar esse dinheiro para depois você conseguir fazer essa quitação. Muito bom, Ana. Para a gente finalizar, qual dica que você deixa extra para quem nos acompanhou até agora? Bom, a dica extra que eu vou deixar, eu compartilhei, na verdade, no stories do meu perfil Atitude nas Finanças hoje, um jogo para você escolher a sua renda extra. Então, nesses 4 níveis que eu falei, de habilidade, de tempo, de esforço e de dinheiro que você precisa para começar, nesse material tem uma série de opções e tem esses níveis para que você possa avaliar. E aí você dá uma nota de 1 a 3 no quanto você consegue fazer isso. E assim você filtra de todas essas opções qual pode ser a melhor para você começar agora. Então é um jogo que te ajuda a escolher por onde começar a sua renda extra. Ele é gratuito e eu vou deixar lá nos stories do meu perfil para quem quiser baixar. Olha que bacana, com gamificação fica sempre mais fácil você entender, né? Você visualizar tudo aquilo que a gente falou aqui. Ana, obrigado, viu? Foi um prazer ter você conosco aqui e dividir esse conhecimento todo com todos nós. Obrigada pelo convite, um abraço a todos. Um abraço a você que nos acompanha até agora. Continue seguindo e curtindo o Atitude nas Finanças da Ana Cláudia. Continue nos seguindo nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. O E-Investidor está em todas elas e, claro, no einvestidor.estadão.com.br. Até o próximo Investidor Convida. Tchau!